Olá a todos, quero atualizá-los de como foi a audiência hoje do caso do Felipe Martins. Primeira audiência judicial do caso, do Núcleo 2, que tivemos o depoimento do Mauro Cid. O que eu vou contar para vocês aqui agora, com certeza a imprensa tradicional não vai divulgar. Então eu peço para você, curta o vídeo, comente e compartilhe, porque é desse vídeo que nós vamos mostrar toda a verdade do que aconteceu hoje. Eu afirmo a vocês, Mauro Cid, a única testemunha da acusação, a única prova da acusação, destruiu a acusação. Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. Começamos a audiência questionando Mauro Cid sobre a viagem de Felipe Martins. Viagem que colocou Felipe Martins atrás das grades. O que ficou bem claro? Ficou bem claro que a Polícia Federal não investigou o caso. A Polícia Federal pegou um documento do celular do Mauro Cid, que era um documento provisório de possíveis nomes que possivelmente viajariam com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. Eu perguntei para o Mauro Cid, esse documento era a versão final? Não, esse documento não era a versão final. Na versão final, havia referência ao nome do Felipe? Não, o Felipe Martins não estava na versão final, no documento oficial de passageiros. Eu perguntei, Felipe Martins viajou com o Jair Bolsonaro? Mauro Cid respondeu, não, Felipe Martins não viajou. Felipe Martins não estava na lista definitiva de passageiros e o Mauro Cid disse que Felipe Martins não viajou. Por que o delegado da Polícia Federal não fez essa pergunta para o Mauro Cid? E eu perguntei, Mauro Cid, esse documento, essa lista oficial, é publicada em diário oficial? Sim, essa lista definitiva dos passageiros é publicada em diário oficial. Ou seja, o delegado da Polícia Federal usou uma lista provisória, não definitiva, do celular do Mauro Cid para pedir a prisão de Felipe Martins, quando ele poderia ter perguntado para o Mauro Cid ou ter acessado a lista definitiva do diário oficial, que lá diria que o nome de Felipe Martins não estava dentre os passageiros. Primeiro ponto superado, Felipe Martins ficou 6 meses preso injustamente. Segundo ponto, relatório final da Polícia Federal, denúncia da PGR, atribui a Felipe Martins uma minuta. Mostrei a minuta na tela e perguntei para o Mauro Cid, Mauro Cid, é essa minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Mauro Cid disse, não, não é essa minuta. Vejam, a minuta que a Polícia Federal e que a PGR imputam ao Felipe Martins, Mauro Cid disse hoje que aquele documento não é a minuta que Felipe Martins teria mostrado na reunião entre os comandantes. Vejam isso. O que nós descobrimos? Essa minuta do processo foi localizada no celular do Mauro Cid. E eu perguntei, que minuta é essa? Ele, como um baita de um bagre ensaboado, ele disse, não, isso daí não é minuta, isso daí é bobeira. Bobeira? Felipe Martins está sendo processado por essa minuta. Ele disse, não, essa minuta do meu celular não é uma minuta. Cadê a minuta, então? Eu perguntei para ele, você já viu a minuta oficial? Ele disse, nunca. Eu falei, a Polícia Federal já te mostrou a minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Ele disse, nunca. Eu falei, você contou para a Polícia Federal, para o delegado Shor, que essa minuta, e botei a minuta na tela, que foi localizada no teu celular, não é a minuta do Felipe Martins? Ele disse, eu contei. Então por que a PGR atribui essa minuta a Felipe Martins? No relatório final e na denúncia. A minuta que imputam a Felipe Martins não existe. Quem disse isso? Mauro Cid disse isso hoje. A minuta que tem no processo, Mauro Cid disse, não é a minuta do Felipe Martins. Agora sobre a reunião. Mauro Cid não lembra as datas que as reuniões da trama golpista ocorreram.
Eu perguntei para ele quais eram as datas. Eu não lembro, eu não sei quais eram as datas. Eu coloco então a data que a denúncia fala. A data do dia 7 de dezembro, a denúncia fala que foi essa data. Como a Polícia Federal e a PGR chegaram nessa data? Ele responde, não sei. Não sabemos também de onde surgiu essa data de 7 de dezembro. Aí ele diz que nessa reunião estavam Jair Messias Bolsonaro, Freire Gomes, que não é acusado, comandante do Exército, né? Comandante da Marinha e o ministro da Defesa. Que todas essas pessoas estavam na reunião. E ele diz: Felipe Martins esteve nessa reunião e mostrou uma minuta do golpe que hoje no processo não existe. Acontece que todas essas pessoas já foram ouvidas e todas disseram: Felipe Martins não participou da reunião. Quer dizer, Bolsonaro, Freire Gomes, que é testemunha, não é réu, comandante da Marinha e ministro da Defesa mentem. E Cid fala a verdade? Todos esses disseram que Felipe Martins não esteve na reunião. Mauro Cid diz que Felipe Martins esteve e mostrou uma minuta que não existe. E pior, nós temos prova que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Nós temos prova e vamos apresentar essa semana. E são mais de 5 provas que nós temos. E nós vamos apresentar. Tá aqui na manga. Vejam só que absurdo! Literalmente, Mauro Cid mente desde o início. Na delação que foi homologada, Mauro Cid diz ainda que nessa reunião estava o comandante da Força Aérea. Só que no decorrer do caso, ele teve que mudar a versão, e ele sustenta isso hoje, que não, ele se confundiu. O comandante da Força Aérea não esteve nessa reunião. E agora? Será que ele está se confundindo também sobre o Felipe Martins? Mais à frente, ele diz o seguinte, que foi só o Bolsonaro que mexeu na minuta. A todo momento, a acusação vem dizendo que Bolsonaro e Felipe Martins mexeram na minuta, uma minuta que não existe e que hoje o Mauro Cid disse. Essa minuta não dizia como seria o golpe, quem daria o golpe, a forma que seria feito. Ele disse, não houve planejamento, não houve início ao golpe, a minuta não foi assinada, não foi colocada em prática. Eu perguntei, o senhor é um força especial, o senhor sabe o que é um planejamento? Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. Eu falei, pelo que o senhor sabe como força especial, o que é um planejamento de golpe? Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. A minuta não foi executada. Ele disse, a minuta era um esboço provisório, que não chegou a existir uma minuta definitiva e não houve uma minuta definitiva assinada. Não existe uma minuta assinada. E ele disse, nada foi colocado em prática. Foi apenas um bate-papo. Acontece que Felipe Martins não estava nem nesse bate-papo. Ficou provado hoje que Felipe Martins foi pinçado para ser delator do Bolsonaro. Felipe Martins só foi colocado nesse caso porque é o único civil próximo ao Bolsonaro e poderia ser, mediante toda essa tortura que sofreu, mais um delator ao lado do Mauro Cid. Ficou bem claro. Felipe Martins não viajou, foi preso por isso. A minuta não existe. A minuta do processo, Mauro Cid disse que não é a minuta do caso. E Felipe Martins não participou das reuniões do golpe, como disseram as testemunhas e os outros acusados. Esse caso é a maior farsa da história do país e ficou hoje bem claro. Não houve tentativa de golpe. E Felipe Martins não participou de nenhuma elaboração de minuta. A minuta que até hoje atribuíam em Felipe Martins não existe. Não é fácil lidar com tudo isso, mas não vamos jogar a toalha, temos muito processo pela frente ainda. Sigamos, eu trarei novas atualizações. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado de Felipe Martins e peço para vocês, compartilhem ao máximo esse vídeo, porque a imprensa tradicional não vai contar o que eu contei aqui.
Um grande e forte abraço a todos.